pessoal, estamos entrando agora na semana 4. Nós vamos ver hoje um pouco sobre as aplicações de derivada, principalmente para conseguir obter a equação do plano tangente a um ponto na terna, né, do x, y, z, bem como o seu vetor normal desse plano tangente. E vamos fazer alguns exemplos com vocês de derivação de ordem superior, né, das derivadas parciais. Aí vai ficar com uma leitura complementar para vocês, uma apostila que foi colocado aí, para vocês verem um pouco sobre o teorema da função implícita e o teorema da função inversa, né? Às vezes algumas equações a gente não consegue isolar a variável y, isolar a variável x, então existem teoremas para fazer essas derivações, mas vai ficar com uma leitura complementar. Então vamos começar um pouco com diferenciabilidade. O que significa diferenciabilidade? Eu vou pegar aqui uma função com um domínio, um conjunto do R2 em R. Se as derivadas parciais, o d-ROM-f, d-ROM-x, a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y, existem em A e forem contínuas no ponto de coordenadas que a gente vai estar trabalhando, a gente garante que f será diferenciável nesse ponto. Então, se as derivadas parciais são contínuas, não sofrem nenhum tipo de interrupção, a gente garante que a função é diferenciável nesse ponto. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma função do f do R2 em R+. A função f de x, y é o ln de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos ver aonde essa função vai ser diferenciável, né? Primeiro a gente vai ter que calcular aqui a derivada parcial da função em relação a x. Calculando essa derivada parcial, o que é que a gente tem? A derivada do ln, a gente sabe que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas como é uma função composta, então agora a gente multiplica pela derivada dessa função interna em relação a x. Ó. Como eu vou derivar em relação a x, o 1 e o y são constantes. Então isso aqui vezes 2x. Você observa então que a derivada parcial de f em relação a x vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, quem seria a derivada parcial da função em relação a y? Bem, vamos fazer a derivada do ln. A gente sabe que isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a derivada dessa função interna aqui, ó. Como a gente vai derivar em relação a y, o 1 e o x são constantes. Então, no caso, a derivada de y ao quadrado é 2y. Isso significa que a derivada parcial de f em relação a y vai ser 1 sobre 2y sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto. O que é que o teorema nos diz? O teorema nos diz o seguinte. Essas derivadas têm que existir, nós estamos vendo que elas existem, e tem que ser contínuas no ponto x, índice 0 e y, índice 0. Quando é que essas funções aqui, elas não vão ser contínuas? Pelo fato de ser uma fração, isso quer dizer que o denominador não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. Acontece que x ao quadrado mais y ao quadrado sempre vai ser um valor maior ou igual a zero. X ao quadrado mais y ao quadrado sempre vai ser um valor maior ou igual a zero. Só é zero se x for zero e y for zero. O que é que a gente conclui então? Que 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui sempre vai ser diferente de zero para todo x e y pertencente ao conjunto dos números reais. Se isso sempre vai ser diferente de zero, isso quer dizer que essas funções aqui, elas sempre vão ser contínuas. Se essa função sempre vai ser contínua, a gente garante que a minha função é diferenciável para qualquer número do conjunto dos números reais. Pessoal, vamos representar então o seguinte. O que são as derivadas parciais quando a gente representa elas no plano? Imagine que eu tenho uma terna x, y, z. E aí eu vou pegar aqui, ó, 1/8 de uma esfera.
pegar essa partezinha referente a 1/8 de uma esfera, uma parte da superfície. E aí eu pego um pontinho dessa minha superfície, esse pontinho aqui, e nós vamos chamar ele de um ponto P. Esse ponto P, ele tem a sua projeção no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então a gente pode representar esse P pelas coordenadas X índice 0, Y índice 0 e Z índice 0. Aí você observa aqui, ó, X índice 0, o Y índice 0 e o Z índice 0. Ok, se eu fizer aqui se a gente prolongar aqui a reta X igual a X índice 0, você vai observar que eu tenho uma reta tangente passando pelo ponto P. Essa reta tangente vai formar um ângulo de inclinação beta. Por definição de derivadas lá em cálculo 1, a tangente desse ângulo beta, ele está se referindo, pessoal, à derivada parcial de f em relação a y. Se eu pegar esse ponto P aqui novamente, ó, e fizer a reta y igual a y índice 0, você vai observar que eu tenho uma reta tangente passando pelo ponto P, formando um ângulo de inclinação alfa. A tangente desse ângulo de inclinação alfa nada mais é do que a derivada parcial de f em relação a x no ponto de x índice 0 e y índice 0. Ok. Essas duas retas tangentes que você está tendo aqui passando pelo mesmo ponto P, permite que nós agora determine um plano tangente. Então nós teríamos aqui um plano tangente. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a equação desse ponto tangente, onde esse ponto P pertence a um plano tangente π? Então vamos lá. A gente sabe que qualquer plano, a equação geral dele seria isso aqui. É ax mais by mais cz mais d igual a zero. É a equação geral de um plano. Só que esse nosso plano π, a gente conhece um ponto de coordenada x índice 0, y índice 0 e z índice 0. Então, como o ponto P pertence a π, então a gente pode dizer que ele satisfaz isso aqui, ó. Ax índice 0 mais by índice 0 mais c vezes z índice 0 mais d igual a zero. O que é que eu vou fazer? Vamos subtrair essas duas equações. Subtraindo essas duas equações, dá para botar o a em evidência, aí fica x menos x índice 0. Posso colocar o b em evidência, aí fica y menos y índice 0. Posso colocar o c em evidência, aí fica z menos z índice 0. D menos D cancela, e 0 menos 0 vai ser 0. Como nosso objetivo é encontrar a equação do plano, então vamos isolar aqui a variável z. Se eu isolar aqui a variável z, pessoal, o que é que nós vamos ter? Ó, jogando aqui para o próximo membro, e aí isolando, você vai ter que z menos z índice 0 vai ser menos a sobre c, que multiplica x menos x índice 0, menos b sobre c, que multiplica y menos y índice 0. Agora o ponto em questão quem são esses coeficientes a, b e c? Aí você vem para cá, ó. Se observar que a equação do plano π, eu posso isolar aqui o meu z, ó. Se eu isolar o z, você vai ver que vai ficar menos ax, menos by, menos d. Aí quem seria a derivada de z em relação a x? Quem é a derivada de z em relação a x? Vai ser c vezes z, né? Isso aqui sobre c, isso aqui sobre c, isso aqui sobre c. Quem é a derivada de z em relação a x? Vai ser menos a sobre c. E quem é a derivada de z em relação a y? O x é constante, isso aqui é constante, então vai ficar menos b sobre c. Então, se a gente conhece aqui essas duas relações e substituir aqui na minha equação, você observa que a equação do plano π vai ser essa, ó. Z menos z índice 0 é igual menos a sobre c.
é a derivada parcial de z em relação a x nos pontos de coordenada x índice 0, y 0, que multiplica x menos x índice 0. Quem é menos b sobre c? A derivada de z em relação a y. Então, mais a derivada de z em relação a y, que nos pontos x índice 0, y índice 0, que multiplica y menos y índice 0. Então, a gente vai usar aqui essa relação para conseguir calcular a equação do plano tangente ao ponto da superfície na Terra, né? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte: como é que a gente calcula a equação da reta normal? Ou seja, aquela reta que é perpendicular ao plano tangente. Aquela reta que é perpendicular àquelas duas retas tangentes que a gente observou que pela inclinação dela a gente consegue calcular, são as derivadas, a tangente da inclinação a gente consegue ter as derivadas parciais de x e y, né? A reta normal é simplesmente aquela reta perpendicular naquele pontinho de coordenada x índice 0, y índice 0 e z índice 0. Então, o que é uma reta normal? É a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano tangente. Agora, como é que a gente encontra essa reta normal? Bem, pela geometria, a gente já conhece lá aquelas diretrizes de um vetor, né? E aí a gente tem que a equação de uma reta pode ser feita por meio de x menos x índice 0 sobre A, que é igual a y mais índice 0 sobre B, que é igual a z menos z índice 0 sobre C. Mas para a gente entender quem é A, quem é B e quem é C, os coeficientes lá daquele nosso plano, né? Bem, agora para trabalhar com o que a gente tem. Vamos tentar enxugar um pouco mais essa equação. Vou pegar aqui essa equação e vamos multiplicar ela por esse valorzinho C. Ó. Vamos multiplicar por C. Se a gente multiplicar tudo isso aí por C, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar C, que multiplica x menos x índice 0 sobre A, mais, que é igual a C, que multiplica y menos y índice 0 sobre B, e isso aqui vai ser z menos z índice 0. Agora vamos reescrever isso, ó. Aqui na verdade eu posso fazer assim, isso aqui é a mesma coisa que x menos x índice 0 dividido por A dividido por C, que é igual a y menos y0 dividido por B sobre C, e isso aqui vai ser igual a z menos z índice 0. Agora, A sobre C e B sobre C, vocês lembram que a gente viu lá na equação da reta tangente? Quando a gente pegou lá o zzinho e isolou, você observou lá que a derivada parcial de z em relação a x é menos A sobre C, e a derivada parcial de z em relação a y é menos B sobre C. Então vamos pegar esses valorizinhos aqui que a gente conhece lá da equação da reta tangente e vamos fazer a substituição aqui na nossa equação. Se nós fizermos a substituição, você vai encontrar o seguinte, ó, a reta normal N, ela vai ser dada por x menos x índice 0 dividido por menos a derivada parcial de z em relação a x no ponto de coordenada x índice 0 e y índice 0, que é igual a y menos y índice 0 sobre menos a derivada parcial de z em relação a y no ponto de coordenada x índice 0 e y índice 0, que é igual a z menos z índice 0. E aí nós vamos ter a equação da nossa reta normal usando as derivadas parciais. Pessoal, então vamos agora para esse exemplo. Ó. Determine as equações do plano tangente, a reta normal, gráfico da função f de x, y, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, no ponto de coordenadas 1 e 2. Então a primeira coisa que a gente vai precisar determinar aqui, quem é o nosso ponto P, né? Nosso ponto P é o ponto de coordenadas x índice 0, y índice 0 e z índice 0. Bem,
Eu sei que x índice 0 é 1 e o y índice 0 é 2, mas quem é z índice 0? Aí basta lembrar que como a minha função f de x, y é x ao quadrado mais y ao quadrado, então isso quer dizer que a nossa função z é como se fosse x2 mais y2. Se o x é 1 e o y é 2, então o z seria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso quer dizer que o meu z é igual a 5. Então isso quer dizer que o meu ponto P tem coordenadas 1, 2 e 5. Agora, olha só. O nosso z, nós estamos vendo ali que é x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar saber quem é a derivada parcial de z com relação a x. No caso, ele vale 2x. E quem é a derivada parcial de z em relação a y? Seria 2y. Como eu preciso substituir no ponto de coordenadas 1 e 2, então a derivada parcial de z em relação a x no ponto de coordenadas 1 e 2 é igual a 2 vezes 1, que é 2. A derivada parcial de z em relação a y no ponto de coordenadas 1 e 2 vai ser 2 vezes y, que é 2, então isso aqui vale 4. Pronto. Tudo que eu preciso para determinar a equação do meu plano tangente a gente já tem. Por quê? Porque a equação do plano é z menos z índice 0. Isso aqui vai ser a derivada parcial de z com relação a x no ponto de coordenadas x índice 0, y índice 0, que multiplica x menos x índice 0, mais a derivada parcial de z com relação a y nos pontos de coordenadas x índice 0, y índice 0, que multiplica y menos y, certo? Substituindo os valores, nós vamos ter z menos 5. Isso aqui é igual a derivada parcial de z em relação a x no ponto de coordenadas x índice 0 e y índice 0 é 2. Então vai ficar 2 que multiplica x menos 1. Derivada parcial de z em relação a y no ponto de x índice 0 e y índice 0 é 4, que multiplica y menos 2. Ok, então z menos 5 é 2x menos 2 mais 4y menos 8. Isso quer dizer que o nosso plano π tem como equação 2x mais 4y. Aí vou jogar o z menos z. Aí nós teríamos aqui menos 2 com menos 8, menos 10. Mais 5 dá menos 5. Igual a 0. Olha aí a equação do nosso plano π. Que seria então a reta normal? Bem, tudo que eu preciso para a reta normal também nós já conhecemos, né? Porque a minha reta normal seria x menos x índice 0 sobre menos a derivada parcial de z com relação a x no ponto de coordenadas x índice 0 e y índice 0. Isso aqui é igual a y menos y índice 0 menos a derivada parcial de z no ponto de coordenadas x índice 0 e y índice 0 em relação a y. Isso aqui vai ser igual a z menos z índice 0. Então é só substituir, né? O que é que nós vamos ter aqui? Ó, x menos 1 dividido por menos 2. Isso aqui vai ser igual a y menos 2 dividido por menos 4 é igual a z menos 5. Então, se quiser só ajeitar um pouquinho aqui, no caso ficaria 1 menos x sobre 2 igual a 2 menos y sobre 4, que é igual a z menos 5. Aí nós temos aqui a equação da nossa reta normal. Outros exemplos, pessoal, de reta normal, de plano tangente, estão na apostila. A apostila que foi da semana passada, que também vai servir para essa semana para vocês. Derivadas de ordem superior é algo que vocês já viram em cálculo 1, né? Você pegar a derivada e fazer a derivação dela mais de uma vez. O derrom z, derrom x, derrom z, derrom y. Então isso aí tem como leitura para vocês também nessa apostila. Então, até mais, até a próxima aula.